Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Aqui é o Rodrigo Farias. Mais uma vez, uma honra aí dar início aí de um curso, né, com ênfase na banca Fundatec. Lembrando sempre ressalto isso, embora nós tenhamos aí muitos professores excelentes aí no estado, no Brasil, né? É difícil você conseguir ter um curso voltado especificamente aí para a Fundatec, tá? Então, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é que a gente aprenda aquilo que cai. Se você for pegar as principais bancas organizadoras, algumas elas cobram de 50% a 80% do edital. É muito difícil que uma banca consiga contemplar tudo aquilo que está no edital, tá? E a gente tem que pensar de uma forma racional. Quem faz uma prova, logicamente, é um humano. Esse humano ele conserva, ele transmite para as questões, para a prova que ele faz, as características que ele tem. Então, ele vai escrever com o vocabulário dele, ele vai colocar questões às quais ele tem uma maior afeição, às vezes que ele tem um maior conhecimento, que ele tem uma maior criatividade, e às vezes essa criatividade esgota a ponto de fazer questões aí muito parecidas, praticamente iguais. Então, essa estratégia é muito importante para que a gente consiga conduzir o nosso estudo, tá? Alguns vídeos, eles vão ser em comum, tá? Com o YouTube, até para que a gente consiga mostrar também como que a gente trabalha. Outros, e a grande maioria, né, serão exclusivos aí, a você que tem o nosso curso aí focado na Fundatec. Sempre que nós tivermos alguma definição da banca e a banca ela for a possibilidade maior de ser Fundatec, logicamente a gente continua trabalhando com a Fundatec, mas caso venha a aparecer outra banca, a gente vai fazer a gravação aí com a outra banca organizadora que venha a ser confirmada. Tá, gente? Não te inscreve, tá? Te inscreve, não te inscreveu ainda, te inscreve aqui no canal, bota as notificações, coloca aí para qual município que você vai estar prestando o concurso, para qual carreira que você vai estar prestando o concurso. Se é para a área policial, tem uma galera muito forte que me acompanha na área policial aí também. Então, isso é bem importante, até para que a gente consiga conduzir o estudo e direcionar você melhor. Algumas outras considerações que é interessante a gente colocar antes de a gente ir para a questão, tá? Ela já está inclusive engatilhada aqui, ó. Que é a primeira questão que a gente já vai começar trabalhando, tá? Nós se baseamos muito em cima de questões. Assim, ó, a Fundatec, diferente de uma Fundação Carlos Chagas, por exemplo, a FCC, o pessoal chama de Fundação Copia e Cola, ela, ela não tem uma distinção assim para nível médio e nível superior. Ela não cria questões ligadas à tua função, ao teu cargo. Ele não traz isso para a prova, tá? Ele não especializa. Então, às vezes, a mesma questão que você vai fazer lá para um psicólogo é a mesma questão que vai para o administrador se tiverem matérias em comum. Tá? Então, não fica com essa questão assim de, ai, eu vou pegar, eu tenho que estudar para as provas que são do meu cargo. Para a Fundatec não ocorre isso aí. Outra coisa assim, ó, não fica com a loucura, isso para mim é um dos principais erros que eu vejo acontecer, que é do aluno ele resolver pegar a prova, a última prova desse cargo. Ah, eu estou fazendo prova, a gente teve uma cidade que recentemente a gente trabalhou, que foi Londrina, e aí, eu vou pegar a última prova de Londrina. Gente, daqui a pouco a banca era outra, o avaliador nem é mais mesmo, Deus o livre, daqui a pouco esse cara nem vivo, tá? Então, tenta se basear sempre nas últimas provas, mas quem é aluno meu sabe que tem aí uma outra etapa do curso em que a gente explica um pouquinho mais em como que você vai conduzir os estudos e que fonte de materiais que você vai estar utilizando para que você consiga conduzir com assertividade o teu estudo. E a última informação, mais especificamente aí de matemática, ao longo do curso a gente vai municiando você com algumas estratégias aí bem interessantes aí para conseguir evoluir. Como eu falei, a gente vai focar muito naquilo que cai. Tá? A gente foca naquilo que cai, por isso que a gente pega as últimas questões. A Fundatec ela não tem uma alteração na forma de cobrança aí da matemática
e de diversas outras matérias aí há uns 4 anos, exatamente 4 anos, tá? Antes disso, ela tem uma mudança um pouquinho assim no foco. Ah, então, assim, o que você estiver vendo hoje, e você que já pegou aí as questões que nós temos gravadas aí do ano de 2021, serve completamente de base para o que acontece hoje, tá? Mas vamos lá, pessoal. Vamos dar início então aí, trabalhando com uma questão que ela sempre vai cair esse tipo de questão aqui, tá? E mesmo que você vá para outra banca, isso aqui é pré-requisito para que você consiga aprender. E eu vou fugir sempre do matematiquês, tá? Eu sempre vou fugir da questão de fórmulas e fórmulas, de que você tenha que decorar. E os conceitos básicos que eu for passando, até por ele ser a primeira aula, ele sempre vai ser de uma forma intuitiva. Tá? Vamos lá. Olha só. Vamos primeiro fazer a leitura desse enunciado, mesmo que você nunca tenha visto isso, tá? Depois a gente vai passando passo a passo de como se constrói, inclusive fórmulas, inclusive notações, mas primeiro a gente vai entender a pensar esse cálculo aqui. Silvana aplicou um capital de 30 mil. O capital, gente, é aquele valor que eu invisto. Tá? Então, o capital ele é sempre o valor que eu vou estar investindo, é sempre o valor que eu vou estar colocando em um banco, é sempre o valor que eu vou estar destinando para que no futuro eu tenha um rendimento. Tá? Então, isso é meu capital. E a gente tem um juro simples de 3% ao mês. Tá? Para esse conteúdo que a gente chama de juros, a gente sempre vai fazer a notação. O que é a notação? Extrair os dados. Então, eu tenho um capital de 30 mil, eu tenho um juro de 3% ao mês. E aqui vem a nossa primeira ideia que nós temos que ter aqui, ela bem fixada. Tá? Olha só. Por que é muito importante esse período em que essa taxa ela ocorre? Quando eu estou trabalhando em juros simples, a gente vai fixar em juros simples, tá? Porque a incidência de juro composto, embora caia, é menor, tá? Olha só. Se eu tenho 3% ao mês, significa que no mês de janeiro, por exemplo, eu vou ter aqui 3%. Tá? No mês de fevereiro, eu vou ter mais 3%. No mês de março, eu vou ter mais 3%. E no mês de abril, por exemplo, eu vou ter mais 3%. O que me leva a pensar nisso? Que em um mês, em janeiro, tá? Se no início do ano eu apliquei 30 mil, em janeiro eu vou ter um total de 3% em cima desses 30 mil. Em fevereiro, eu vou ter 3% mais 3%. Então, eu vou ter aqui, ó, 6%. Em março, eu vou ter acumulado aqui, ó, 9%. Em abril, 12%. Porque a cada mês eu tenho 3% de rentabilidade. Tá? Para quem já tem um pouquinho mais de conhecimento, isso aqui é juro simples. Tá? O composto ele é um pouquinho mais diferente, mas a gente tem que balizar e começar a formar ideia aí pelas coisas mais básicas antes. Tá? E nós temos uma outra informação que ele joga para nós, que é durante 6 meses. Então, nós vamos chamar aqui, ó, o tempo de 6 meses. Eu já preciso que você... a gente não vai trabalhar exatamente com isso agora, mas eu preciso que você entenda que caso fosse 6 anos, caso fosse 6 anos, e eu tivesse aqui, ó, na verdade, aqui eu nem vou chamar de juro, tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui, senão vai atrapalhar vocês.
isso aqui, ó, esse meu 3, a juros simples de 3% ao mês, tá? Que isso aqui é a rentabilidade. Eu vou chamar isso aqui de taxa. E a taxa, gente, a gente dá a simbologia de I. Tá? Não me pergunte agora o porquê que ela é I, mas isso aqui é simplesmente para depois a gente compor a fórmula, tá? Então, nós temos uma taxa de 3% a cada mês. Ele está falando aqui durante 6 meses. Ok, que é o que está em vermelho, é o que a gente está trabalhando. Mas vamos supor que ele me desse aqui, ó, uma taxa de 3% ao mês durante 6 anos. O que eu teria que ter nessa... Como é que eu teria que transformar isso aqui nessa situação? Eu teria que pensar assim, ó. E em um mês é 3, tá? Em 2 meses é 6. Em 3 meses é 9. Em 4 meses é 12. Vamos pensar assim, ó. Cada mês é 3%. Um ano. Cada mês é 3%. Certo? Um ano. São quantos meses? Um ano. Nós temos aqui, ó, 12 meses. Certo? E aí eu teria que trabalhar aqui, ó, na questão de 6 anos. Tá? E nós acharíamos aqui, ó, 72 meses. A gente não vai fazer isso aqui agora, mas é só para que você entenda que quando a Fundatec ela dá para nós aqui, ó, 3% ao mês e um tempo em mês, é o cenário perfeito. E graças a Deus, a Fundatec ela trabalha mais dessa forma, dando aqui, ó, a taxa em meses e o tempo em meses. Tá? Isso é o que mais acontece. Mas caso ela desse uma taxa ao mês e um tempo ao ano, eu teria que transformar essa unidade aqui em anos, ó, para meses. E aí eu trabalharia com 72 meses. Tá? Certo? Mas isso aqui só para lá na frente a gente formar uma ideia que a gente vai acabar precisando. Tá? O que interessa para nós agora é a gente trabalhar aqui no formato como a gente tem o nosso cálculo. Tá? Então, assim, ó, uma taxa de 3% ao mês durante 6 meses. Se um mês é 3%, 2 meses vão ser 6, certo? 3, 6, depois vai ser quanto? 3 meses vão ser 9. Vê que tu vai de 3 em 3, né? Se a cada um mês é 3%, em 2 meses vão ser 6. Em 3 meses vão ser 9. E assim por diante. Por isso que a gente faz isso aqui, ó. A gente trabalha sempre multiplicando para achar a nossa taxa total que o nosso cálculo está pedindo. Como assim? É 3% multiplicado por quanto tempo? Multiplicado por 6, porque são 6 meses, né? Então, nós vamos ter aqui um total de 18%. Tá? Esse 18%, gente, é a nossa remuneração, é a taxa que incidirá para obter a nossa remuneração, tá? 18%, certo? Então, olha só, Silvana aplicou um capital de 30 mil, a juros simples de 3% ao mês durante 6 meses. Até aqui a gente tem esse cálculo praticamente resolvido. Vamos lá, vamos tentar entender agora. Esse 18% aqui, ó, pensa comigo, tá? Esse 18%, que é a taxa aí de 3% ao mês durante 6 meses, ela foi aplicada em cima do quê? Esse 18% vai incidir em cima do que ela aplicou. Tá? Que é esse 30 mil. E aí a gente vai ter o seguinte, ó, a gente vai precisar saber quanto é
18% de 30 mil. Ok? Quanto é 18% de 30 mil? E aí vem, talvez agora, uma das questões mais importantes aí desse aprendizado de juros, tá? Seja para a gente calcular juros simples, seja para a gente calcular juro composto. Tá? Presta muita atenção aqui agora no que eu vou te falar. Olha só. Vou colocar a cor aqui. Olha só. Sempre que eu quiser saber quanto é 10% de algo, e como aqui a gente está trabalhando com 30 mil, 10% de 30 mil, tá? A gente vai voltar uma casa da vírgula. Como assim? Eu vou reescrever esse 30 mil aqui, ó. E todo número que não tiver vírgula, eu vou imaginar uma vírgula depois dele. Certo? Como nesse caso aqui não tem vírgula, eu estou colocando a vírgula depois dele. Sempre que eu quiser saber quanto que é 10% de qualquer valor, eu volto uma casa da vírgula. Então, esse 30 mil eu vou voltar uma casa, a vírgula vai ficar aqui, ó. Certo? Viu que eu voltei uma? Ó, de onde tinha a nossa última vírgula que nós colocamos, eu voltei uma. Então, qual é o resultado que eu vou ter aqui agora? Ó? Eu vou ter 3 mil, certo? Porque aqui, ó, vai acabar virando 3, 0, 0, 0. Vai ter uma vírgula aqui e depois um zero. Essa vírgula e esse zero depois aqui é a mesma coisa que nada. Tá? Então, sempre que eu quiser saber quanto que é 10%, eu volto uma casa. Então, a gente já vai exercitar um pouquinho melhor isso. Sempre que eu quiser saber quanto que é 1% de qualquer valor, tá? Nosso caso aqui é 30 mil, eu volto duas casas. Então, imagina ali, ó, a vírgula estaria depois, né? Não existe vírgula aqui no 30 mil, ela estaria depois. Mas eu vou voltar duas. Se eu voltar duas, eu voltei aqui, ó, a minha vírgula, tá? Viu que eu voltei duas, tá? Antes eu voltei só uma casa, agora eu voltei duas. E aí eu vou ter, então, vou escrever aqui para ficar bem didático. Eu vou ter, então, um valor igual a 300. Tá? No decorrer das aulas, gente, a gente vai colocando mais exemplos, mas só para você pensar assim, ó, 10% de qualquer número, eu volto uma casa. Vamos pegar assim, ó, 275. Quanto que é 10%? 275. Volta uma casa e coloca a vírgula. Então, você vai ter 27,5. 1.200. 10%. Quanto que é? 120. Porque você voltou uma casa, então você vai ter aí os 120. Se você quiser saber quanto que é 1%, você vai voltar duas casas. Então, vamos pegar o 1.200 de novo. Voltei duas casas, faz mentalmente aí. 1.200, volta duas casas, é 12. Tá? 500, quanto que é 1%? Volta duas casas. Vai ser 5. Tá? Então, essa ideia, para que a gente saiba quanto que é 1% e quanto é 10%, vai te ajudar em muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Por que que eu te digo que vai ajudar em muita coisa? Porque olha só, se eu sei quanto que é 10%, porque olha, eu vou colocar aqui, ó, 10%,
quanto? 3 mil, né? Se eu sei quanto que é 10%, você concorda comigo que a metade de 10% é 5%? A metade de 10 é 5, né? Então, metade do 10% é 5%. Ou seja, a metade de 3 mil, que é 1.500, a gente vai ter como valor de 5%. A gente sabe também que o 1%, nós já temos o resultado aqui, ó, é 300. Se eu sei quanto que é 1%, você concorda comigo que se eu dobrar isso aqui, ó, se eu dobrar vai virar 2%, né? O 2% é igual a 600? Então, gente, quando eu sei quanto é 10%, eu sei quanto é 5%, eu sei quanto é 1%, eu consigo fazer quase que todos os cálculos de porcentagem. É lógico, a gente vai reafirmando isso, a gente está só no primeiro cálculo, eu ainda estou colocando aí uma base teórica, que agora eu estou usando o cálculo para que a gente consiga ter uma base teórica, tá? Mas olha só, olha o que vai dizer o nosso enunciado aqui. Silvana aplicou um capital de 30 mil reais a juros simples de 3% ao mês durante 6 meses. Após esse período, Silvana retirou o montante obtido. O que é o montante obtido? Gente, o montante obtido é o valor que ela tem depois de ela ter retirado esse rendimento, que no caso aqui, ó, é 18%, tá? Porque se é 3 meses, 3% a cada mês, e ela deixou 6 meses, a gente vai ter uma taxa aqui de 18%. Vamos calcular quanto é esse 18%? Olha o que eu vou fazer aqui, ó. Tá? Isso aqui é para te dar uma base, certo? Vamos lá. Tu tá vendo que se eu pegar aqui, ó, 10%, com mais 5%, eu vou ter aqui um valor de 15%. Ó, se eu pegar o 10% e o 5%, é a mesma coisa de 15%, não é? E se eu pegar mais um, não vai ser 16%? Preciso que você entenda isso. E se eu pegar mais 2 aqui, ó, eu não vou ter 18%? Porque olha só, 10 com mais 5, 15, 16, 17, 18. Tá? Significa que, ó, se eu somar tudo isso aqui, gente, todos esses percentuais aqui, ó, eu vou ter 18%. Ou seja, o 18% é a mesma coisa que a soma desses valores aqui, ó. Então, vamos somar. 3 mil com 1.500. Vai lá. Eu vou fazer com subtotais aqui, tá? Que eu acho que é uma forma, inclusive, para você que está começando, para facilitar. 3 mil mais 1.500, 4.500. Ver se eu não tapei aqui a... Tô quase tapando, né? Tô com a minha cabeça tapando o resultado. Mas vai dar certo. Então, aí eu vou ter mais o 300 e o 600. Quando é que dá o 300 com o 600? 900. Agora eu só somo esses dois aqui, ó. 4.500 com 900. Quanto é que vai dar? Fechou aí, né? A gente vai chegar em 5.400 esse valor aqui. Então, 5.400 foi o que gerou para ela de juro, após ela ter deixado aqui, ó, 6 meses a 3%. Então, se ela aplicou 30 mil, se ela acabou aplicando aqui 30 mil, e depois de 6 meses, ela conseguiu ter um juro disso aí de 5.400, quando você aplica 30 mil e você vai no banco, tá? Você vai querer tirar só os 30 mil ou tu vai querer tirar esse rendimento também? Você vai querer tirar esse rendimento também. E quando a gente fala assim, ó, no valor do capital, que é o 30 mil, mais o juro, que deu um valor de 5.400, isso aí junto, a gente acaba chamando isso de montante. Tá? A gente acaba chamando isso aí de montante.
Ou seja, ela retirou o montante. Se ela retirou o montante, ela retirou o valor total. Ou seja, ela retirou os 30 mil, mais esse valor de juro de 5.400. Então, a gente tem aqui, ó, 35.400. Tá? Vamos lá. Vamos só entender o que, que acontece depois com isso, tá? Dessa aplicação, ou seja, retirou o montante, e dessa aplicação, ou seja, desse montante obtido, ela destinou 20% do montante, 20% do montante para comprar um pacote de viagem. A gente já sabe que o nosso montante é esse cara aqui, ó. O capital mais quanto gerou, tá? Então, disso ela retirou 20% para comprar um pacote de viagem, certo? E ela quer saber o valor que ela destinou para esse pacote de viagem, certo? Então, como é que vai ficar isso? Vou apagar essa partezinha aqui, ó, para eu conseguir fazer tudo no mesmo quadro para você. Eu acho que ajuda. A gente tem 35.400 e desse 35.400 ela separou 20%. Eu até vou fazer um esquema com você aqui, ó. Eu acho que você conseguiu entender a ideia do cálculo, né? Acho que você conseguiu pegar e entender como é que esse cálculo está sendo trabalhado. A gente tinha ali um valor de 30 mil, certo? Esse valor de 30 mil, ele ficou aí a um percentual de 3% a cada mês. A cada mês. E esse tempo que ele ficou lá, ele se referiu a 6 meses. Tá? Então, logicamente, se ele tem 3% a cada mês, se ele tem 3% a cada mês, nós vamos ter aí, então, um total aí de 18%. Tá? Vamos ver, então, como é que isso aqui vai acabar ficando. A gente tem 35.400, ok? E desses 35.400, ela separou 20% para essa viagem. Olha como vai facilitar agora com esse macete que eu passei para você. Eu preciso primeiro saber quanto que é 10%. Para saber quanto que é 10%, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar uma casa. Então, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. 35.400. Eu vou achar quanto que é 10% disso. Eu vou voltar uma casa. Eu vou ter o quê, então? 3.540,0. Essa última vírgula eu não vou usar. Então, eu vou ser só o 3.540. Tá? Vou apagar essa partezinha de baixo aqui, tá? Acho que a gente já entendeu a essência disso. Até porque você consegue voltar aí também, né? E dar uma olhadinha nos detalhes, tudo como é que funciona. Se minha borracha me ajudar aqui agora. Ali. Beleza. Ok. Para nós continuar aqui. Então, olha só, gente. Se 3.540 é 10%, eu vou colocar mais 10% aqui, ó. E vou ter a 3.540 de novo. Se eu somar os dois, eu vou ter os 20%. Concorda comigo? Eu vou ter os 20%. Olha só.
Então, 3.540 é 10%. O dobro dele, olha como eu já consigo excluir algumas alternativas. Eu já sei que não pode ser a letra E, porque 1.080 não dá nem 10%, né? Não pode ser a letra A, porque passa demais, 16.800. Talvez a gente ficasse um pouquinho de dúvida com a D ainda, mas a gente olhando bem, eu vou conseguir perceber que esse valor que eu tenho aqui, ó, ele, a 3.540 com 3.540, ele vai dar mais de 6.000 tranquilamente. Tá? Então não é a letra D. Vamos só somar isso aqui. Eu somo. Tá? Vou ter 0, 0. 4 com 4, 8. 5 com 5, 10. 3 com 3, 6 com 1. 7. Eu chego na minha resposta. Então, 7.080. Tá? Então, essa é a resposta aí do nosso cálculo. Já vou deixar assim, ó, pessoal, bem claro uma coisa aqui com vocês, que essa ideia inicial que nós temos não é que você pegue o cálculo e já saiba fazer. Tá? Eu preciso que você enxergue o todo do cálculo, porque eu tenho aquela ideia que se a gente não souber onde a gente vai querer chegar com aquilo que a gente está estudando, a gente não dá a devida importância. Se eu começasse a explicar para você assim, ó, pessoal, se voltar uma casa com a vírgula é isso, se voltar duas é aquilo, se você não enxergasse onde que isso vai ter aplicabilidade, talvez você não tivesse uma atenção maior. Tá? Então, o que a gente vai acabar fazendo agora? Nos próximos blocos, a gente vai continuar com porcentagem e a gente vai, agora, o passo a passo, entendendo as expressões ali, trabalhando mais a expressão de capital, a expressão de juro, a expressão de taxa, que às vezes se confunde um pouquinho com juro, e a gente vai aprimorar essa questão de quantas casas voltar, vai entendendo como é que a Fundatec trabalha diante disso. Esse cálculo que eu trouxe para vocês é um cálculo de nível médio de juros da Fundatec, tá? Então ela não pega assim tão pesado com relação à questão de juros, mas você já está fazendo um cálculo que muita gente erra, tá? Já deixo aqui claro que a gente não vai conseguir fugir da ideia de fazer cálculos de cabeça. Tá? Alguns cálculos mais simples a gente precisa fazer e não fica com aquela ideia se sabotando que isso funciona demais para concurso público. Eu não sei fazer, eu não vou conseguir fazer porque eu sou um zero à esquerda de matemática. Gente, eu também fui um zero à esquerda de matemática no ensino médio. O ensino médio foi horrível em matemática. E aí, tinha uma professora que ela pegou e falou assim para mim, para meus pais, ela falou, tipo, olha, o filho de vocês, ele é um desastre, ele jamais vai conseguir desenvolver na matemática. E aí eu acabei criando meus próprios métodos, e de lá para cá, ali no ensino médio, eu tirei, na época era de 0 a 10, né? 10 em todos os bimestres que eram divididos na época, faz muito tempo isso, na época que na Inquisição, eu não nasci, eu fui fundado, então não te sabota, tá? Não te sabota porque isso pode trabalhar muito contra você, tá certo? Então a gente teve uma visão geral, a gente vai pegar cálculo bem mais tranquilo que esse e a gente volta aí nas próximas aulas, tá certo? Forte abraço, até a próxima.